Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Preciso confessar uma coisa, estava com muita saudade dos irmãos. Faz um tempo que eu não passo por aqui, né? Ultimamente nós passamos por uma transição ministerial e nós estamos então agora caminhando mais próximos a uma das redes de juventude da nossa igreja. Então, domingo é dia de célula. Então a gente está geralmente visitando as células em supervisão e estamos participando mais dos cultos de sábado. Então por isso que a gente não está passando tanto por aqui e também eu fiquei um tempo fora. Nós ganhamos a Clara, né? Acho que eu não tinha falado aqui desde que a Clara nasceu. Clara completou 2 meses já, no último dia 23. E tá linda, né? Tá uma bênção. Eu agora sou pai de primeira viagem, né? Então é tudo muito novo, mas está muito bom. A Clara já é uma bênção na nossa vida. Ela é muito crente, é muito espiritual, ela é muito quebrantada, chora, clama, levanta a mão, adora. É uma bênção, está ajudando a gente a ficar mais espiritual também, que a gente está ali nas vigílias na madrugada, né? Jejuando também, porque na hora que você vê a hora de comer já passou, olha lá ela lá, ó. A Clara. Toda. Tem mais uma aí, não tem? A Clara é assim, ó. É só alegria. Logo ela vai aparecer por aqui, aí vocês vão poder matar a curiosidade. Mas a Clara é uma benção, a gente está muito feliz. Estamos aprendendo muita coisa nova. Estamos até que dormindo bem, graças a Deus. Ela dorme bastante, dorme a noite inteira. Mas é um desafio, né? Uma bênção. Queridos, nessa noite, acho que a coisa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ler alguns textos e depois eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos. Não vai ser tanto uma pregação, uma exposição bíblica, como eu mesmo geralmente gosto bastante de fazer, mas eu gostaria de abrir o meu coração com os irmãos e dizer de algumas coisas que Deus tem feito pulsar dentro de mim, dentro das últimas semanas. Creio que é uma carga de Deus que eu preciso compartilhar com a igreja. Tive o privilégio de fazer isso no sábado passado, e agora o culto das 17, mas eu estava orando ali, falei, Deus, reserva o melhor para o final, em nome de Jesus, fala conosco. Antes, então, da gente começar, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Então, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do verso 32 ao verso 35. E nós vamos ler ao todo 6 textos. Todos em Hebreus. Então, você não vai precisar ficar procurando muito não, está tudo aí. Hebreus 10, versículo 32 ao 35. O texto diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens. Uau! Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente o quê? Recompensada. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Essa palavra recompensa vai ser a palavra-chave de todos os textos que nós vamos ler. Essa ideia da recompensa. Agora vira a página, vai para o capítulo 11, versículo 6. Diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam.
Agora, no mesmo capítulo 11, verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Agora, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, uma recompensa, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E por último, Hebreus capítulo 13, versículos 12 a 14. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele sofreu fora das portas da cidade. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Temos uma recompensa, uma cidade que há de vir. Por isso, saiamos até Jesus, que está do lado de fora da cidade, dispostos a suportar toda sorte de desonra, porque no final das contas, o nosso lar não é aqui, nós aguardamos uma outra cidade. Amém? Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus tem feito assim na minha vida. Eu espero que você me entenda como isso é importante para mim, ao ponto de eu trazer essas questões aqui, porque eu creio que não é algo só que Deus está fazendo no meu coração, mas eu entendo em Deus e no Espírito que existem outras pessoas que estão buscando a mesma coisa e que também se sentirão motivadas e encorajadas com esse testemunho. Eu e a Carolina estamos agora trabalhando com uma rede de jovens da nossa igreja, a Rede Uni, né? Vários dos irmãos já sabem, por isso nós estamos então em transição ministerial e tem sido um tempo bastante desafiador, não por causa deste fato em si, mas porque eu creio que eu particularmente, ou nós estamos passando por um momento de muita carência do Senhor Jesus, de muita sede, de muita fome, de muito desespero pela manifestação de Deus, para que Deus faça a vontade dEle no nosso meio, derrame um poderoso avivamento. Eu já tive a graça de compartilhar isso com alguns amigos, que estão aqui inclusive, e eu tive o privilégio, há algum tempo atrás, de fazer uma viagem, né? Eu estive com outros pastores lá no Summit, nos Estados Unidos. O Summit que vem para cá todo ano, Deus deu o privilégio, presente, de pela primeira vez eu participar do evento ao vivo, que acontece nos Estados Unidos, e participar também de algumas reuniões com outros líderes do Brasil todo, na definição das palestras que viriam aqui para o Brasil ou não. Eu me senti muito honrado, muito honrado pelo presente. E foi bastante desafiador, porque a Clara tinha acabado de nascer e eu viajei, né? Ela tinha 1 mês e pouquinho, e aí eu fiquei quase 20 dias fora, porque era uma semana do evento lá, mas eu aproveitei para fazer algumas visitas ministeriais em outras igrejas e outros ministérios, para conhecer, fazer parcerias, né? E meu primeiro dia dos pais, eu estava fora, né? não estava em casa com a minha família, mas, amém, foi uma bênção esse tempo, foi uma bênção. E eu me lembro quando eu viajei, a primeira parte da viagem eu estava sozinho, depois eu encontrei uma outra comitiva de pastores, mas eu orei, eu falei, Deus, eu preciso ouvir tua voz.
tinha até falado com o pastor Ronaldo, falei, cara, eu preciso muito ouvir Deus nessa viagem. Eu preciso muito ter uma direção de Deus, eu preciso ter um norte, eu preciso que Deus compartilhe a visão do coração dele comigo, porque eu não quero caminhar tateando como quem caminha no escuro. Eu preciso de uma direção clara de Deus. Eu me encontrei com uma das coordenações da Rede Uni antes de viajar, e eles me perguntaram assim, e aí, qual que é a sua visão para a Rede Uni? Qual que é o seu sonho? E eu disse assim, olha, eu preciso que Deus fale comigo, eu não tenho a pretensão de dizer o meu sonho, a minha vontade, porque nós estamos falando da igreja de Jesus, é o Senhor que tem que definir essas coisas, não sou eu, e a igreja é uma comunidade hermenêutica, né, que lê a Bíblia, interpreta e ouve Deus em conjunto, então preciso que vocês me ajudem nisso, orem por mim, compartilhem o que Deus está falando com vocês, mas eu não vou dizer que Deus me disse sem que Deus tenha me dito alguma coisa. Inclusive, hoje de manhã, na aula de Antigo Testamento, nós estávamos falando sobre isso. Como que essa expressão, Deus tem falado comigo, nós a usamos sem temor algum, e falamos que Deus tem falado comigo, muitas vezes para respaldar impressões e sentimentos do nosso próprio coração. Eu tenho muito temor com relação a isso, eu preciso de uma direção, eu preciso da palavra, eu preciso poder apontar para o texto bíblico e falar, Deus falou comigo aqui. E eu disse isso para aqueles irmãos, eu falei, olha, vamos orar e vamos pedir uma direção de Deus, eu quero muito ouvir a Deus. Então nessa viagem eu falei, bom, eu vou ter um tempo maior, sozinho, eu vou poder orar, vou poder buscar a Deus, e então eu me apliquei nisso aí. E a gente participou do Summit, e o Summit, quem que já participou do Summit? Bastante gente, não deixe de participar esse ano, meu irmão, está maravilhoso, está maravilhoso. E quando nós chegamos lá, você sabe que o Summit, ele é assim, é gasolina azul, né? O Summit, a gente é tão encorajado, tão ministrado por Deus, a gente sente assim, cara, é que nem aquela música, vamos mudar o mundo, vou sair daqui, uau! Né? É muito bom mesmo. E eu estava ouvindo aquelas palestras, e na verdade até antes de começar o evento do Summit, tinham algumas outras palestras, e teve uma palavra de uma mulher. Ela pregou antes da abertura do Summit, e eu lembro, até virei para o pastor que estava do meu lado e falei assim, posso ir embora depois, não preciso nem ficar para o evento, só essa palavra aqui, Deus já acabou comigo. Né? Então até que eu voltei aquela noite, e falei, não, eu preciso ir orar, eu preciso orar, eu não posso me distrair, não posso bater papo, eu preciso entender o que Deus está me falando. E Deus estava me trazendo muitos textos bíblicos. Eu estou estudando o Antigo Testamento de forma mais sistemática por causa do curso da Escola do Discípulo, e Deus estava me falando algumas coisas, colocando algumas coisas no meu coração que nem eu sabia discernir exatamente o que era. É como quando alguém te aponta alguma coisa que está bem longe, aí você até vê que tem alguma coisa ali, mas você não sabe discernir o que é. Era assim que Deus estava fazendo comigo. Deus estava me mostrando algumas coisas e eu precisava prestar mais atenção, eu precisava ficar atento à voz do Senhor e à palavra de Deus para eu discernir aquilo que Deus queria me dizer. E com aquele desejo, o Senhor fala comigo, me aponta a direção, me aponta o caminho, me dá a tua visão, me dá um sonho que me consuma, uma visão que sai do teu coração diretamente para o meu, algo que não seja maquinado por mim mesmo, nem pela minha ideia, mas aquilo que eu sei que vem de ti. E lá no Summit a gente vê pessoas, homens e mulheres de visão, de muita visão. E às vezes a gente fica até se sentindo pequeno, né? Diante da grandeza daqueles pequenos homens e mulheres que são possuídos por uma grande visão de Deus. Tinha um rapaz, um indiano, deu uma palestra lá e Deus colocou no coração dele o sonho de plantar 100 mil igrejas no mundo todo até 2030. E ele tem se movido nessa visão, ele não descansa, é dia e noite, ele consumido mesmo por essa ideia. Eles estão alcançando a Ásia inteira, meu irmão. Uma coisa linda. E eu me lembro de um dos pontos da palestra dele, quando ele falou assim, meu irmão, você tem que ter um sonho de Deus. Se você não tiver um sonho de Deus para você gastar a sua vida, você vai gastar a sua vida nos seus sonhos, os sonhos dos homens. Isso não vale a pena. Isso não vai ficar para a eternidade. E você não pode ter um espírito de medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Se você está com medo, por que você está pegando o espírito do diabo?
Você não precisa disso. Eu falei, uau, forte. E eu orando, vendo aquilo lá, falando, Deus, eu quero também, Senhor. Fala comigo, possui meu coração, aponta o meu coração para Ti. E compartilha os Teus sonhos, aquilo que o Senhor vê. Qual é a terra que o Senhor deseja que a gente possua? Não só eu, não só a juventude, a minha geração, mas nós como igreja. O que o Senhor deseja de nós? Para onde o Senhor deseja que a gente vá? E um dos dias, depois do summit, nós fomos convidados por um pastor americano, amigo de um pastor que nós conhecemos, para sairmos para comer uma pizza, e ele gostaria de contar para nós o que ele estava passando. E ele começou a abrir o coração, e ele também era um homem de visão. Ele também tinha um sonho lindo. Ele deve ter, acho que uns 30 anos, ele é uns 30 anos mais velho do que eu, o senhor, e ele disse, olha, eu cheguei aqui na cidade de Chicago há pouco tempo, mas Deus me deu um sonho na cidade. E eu ouvia nas palavras daquele homem que aquilo era um sonho de Deus. E ele falou assim, olha, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus essa cidade, eu tenho uma visão para a cidade, eu quero alcançar as pessoas, eu quero alcançar os perdidos. Eu fui comprar uma casa e eu fiz questão de comprar uma casa antiga dos dias de Moody. Para dizer, Senhor, faz de novo na minha geração. Deus, eu sei o que o Senhor pode fazer. E eu, a gente falando, então, tem que orar, isso realmente é de Deus. E chegou uma hora que ele falou assim, meu irmão, o que você acha que eu fiz o dia inteiro hoje? Cara, eu estou com o rosto no pó. Eu preciso que Deus faça alguma coisa. Deus me deu uma visão espiritual. Eu vi uma tenda aberta sobre os Estados Unidos, ela estava fincada em alguns lugares, e a cidade de Chicago estava debaixo dessa tenda, e Deus falou comigo, eu quero derramar um poderoso avivamento nesse lugar. Esse lugar eu quero proteger das artimanhas desciladas do maligno, eu quero abençoar a minha igreja aqui nesse lugar. E aquela tenda simbolizava, a tenda da visitação da presença de Deus. Aquele homem estava pegando fogo por aquilo. Ele falou, eu já reuni os jovens, a gente já saiu, bateu de porta em porta para pregar o evangelho, e as pessoas não recebiam a gente, mas eu não vou parar. Eu quero, e ele pediu para a gente, o que eu posso fazer? Que estratégias vocês usam? Como que vocês estão fazendo lá? Porque eu ouvi dizer que vocês têm uma igreja que está crescendo, uma igreja muito numerosa, que alcança as pessoas da cidade. O que vocês estão fazendo? Ele tinha um sonho, ele tinha essa visão. E aí, enquanto ele falava, o Espírito Santo começou a aquecer meu coração. Assim como o coração dos discípulos de Emaús queimavam e ardia enquanto Jesus falava, o meu coração começou a arder. E Deus começou a me trazer alguns textos bíblicos para que eu dissesse para aquele irmão. E aí eu lembro que eu interrompi uma hora e eu falei assim, e ele estava dizendo, olha, eu estou orando por isso sozinho, é muito difícil, não tem outras pessoas com essa visão, as grandes igrejas aqui não se importam com essa visão, e eu estou sofrendo porque eu estou sozinho. E aí Deus me trouxe aquela passagem, quando Elias está na caverna e ele está pedindo a morte, e ele fala, poxa Deus, só sobrou eu, E Deus fala assim, não, ainda tem 7.000 profetas que não se prostraram a Baal, você não está sozinho. E eu falei assim, meu irmão, Deus está colocando no meu coração para eu te dizer uma coisa, existem outros 7.000 que prostraram a Baal, você não está sozinho. Isso que você está orando, que você está pedindo, você está clamando para a sua cidade, eu tenho certeza que Deus está levantando nessa cidade outras pessoas com a mesma oração, outras pessoas que estão orando isso também. Você não está sozinho. Depois ele continuou falando e Deus trouxe um outro texto. Aquela palavra de Jesus dizendo assim, uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prosperará. Aí eu lembro que eu falei assim, meu irmão, nós precisamos de unidade. Aí eu lembro que até o pastor Ronaldo compartilhou sobre unidade aqui na nossa cidade, quando as igrejas começaram a se reunir para orar, independente de placa, independente da visão doutrinária de cada uma das igrejas, mas elas tinham um sonho em comum, de que Campo Grande fosse de Jesus. E eu falei isso para ele, falei, olha, Deus colocou esse texto no meu coração. Como que são os líderes das igrejas que você trabalha? Que ele trabalha na conversa com pastores.
E ele falou assim, olha, eles nem se olham um na cara do outro. Muitas rixas, muitas coisas do passado, não existe unidade. Eu falei, meu irmão, se não houver unidade, o Espírito não vem, o Espírito não vai ser derramado, precisa haver unidade. A palavra diz, quando há unidade, Jesus Cristo é revelado e as pessoas creem em Jesus Cristo por causa da nossa unidade. Aí eu falei, você já leu um livro chamado Homem do Céu? Ele falou, sim, já li. Eu falei, você lembra que no final do livro, o autor conta que os líderes da igreja chinesa estavam se atracando, estavam disputando lugar, disputando ofertas, e cada um estava caminhando para um lado, não havia unidade. E Deus falou para ele que ele tinha que se ajoelhar e lavar os pés das pessoas. Eu creio que Deus deseja que você comece por aí. Antes de qualquer coisa, chame esses homens de Deus, chame esses pastores, abra o seu coração, lava os pés, peça perdão, mesmo que você não tenha errado, você chegou aqui há pouco tempo, mas é preciso que haja unidade. Se não houver unidade, isso não vai acontecer. E ele recebeu aquela palavra como palavra de Deus. A gente se levantou e falamos assim, vamos orar na pizzaria, né? Isso não é nada comum lá, né? Se levantou, demos as mãos, fizemos um círculo, só depois que eu parei para pensar que a gente fez aquilo. Só depois, na hora eu nem percebi. Depois, então nós começamos a orar e eles falaram assim, olha, ora em inglês, pediram para que eu orasse em inglês. Então eu comecei a orar, e enquanto eu orava, Deus começou a trazer outros textos e outras palavras que eram proféticas para ele, eram da palavra de Deus, e Deus me trouxe ao coração o texto do profeta Ezequiel, quando o próprio Deus diz ao profeta, eu não estou te enviando a um povo de língua difícil, nem de estranho falar, mas ao teu próprio povo. Eles te resistirão, o rosto deles é duro como a pedra, mas eu farei do teu rosto duro como diamante, e quer eles te ouçam, quer não te ouçam, eles saberão que houve entre eles um profeta. E quando eu não contive as lágrimas, não é novidade, e para minha surpresa, quando nós terminamos a oração, praticamente todos nós estávamos chorando ali, foi um momento muito poderoso no Espírito. Saímos de lá, voltei para onde nós estávamos hospedados, tirei um tempo de oração. Em todos os dias, eu estava dizendo, Senhor, fala comigo, eu quero essa paixão que esse homem tem, esse zelo. Senhor, eu quero também. Nos intervalos, vários intervalos que a gente tinha lá, eu corria para a salinha de oração, falava, Senhor, eu não quero me distrair, eu não quero olhar para o lado, eu quero ouvir a tua voz. Fiquei orando, pedindo que Deus falasse comigo. No último dia, eu me lembrei daquilo que aquele homem falou, aquele americano, que ele disse que comprou uma casa da época de Moody. E eu me lembrei que Moody, o grande evangelista, era de Chicago, era daquela cidade. Eu não tinha me ligado ainda. Puxa vida, Moody, não sei quantos já ouviram falar, né? O nome dele era de Dwight L. Moody. Moody foi um dos grandes avivalistas do final do século XIX. Ele foi contemporâneo de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, todos aqueles grandes homens de oração, aqueles avivamentos poderosíssimos que a gente lê na história. Moody foi um dos grandes homens de Deus usados, um grande pregador. Ele é autor de algumas frases que a gente conhece bastante, como que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha, proibido pescar. Já ouviram essa frase? Pastor Gilson, aprendi ela com meu pai. Mas essa frase é do Moody. Moody também disse, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. E a que eu mais gosto dele, ele diz assim, um cristão de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um grande homem de oração, simples. Tinha um desejo de alcançar as comunidades mais pobres de Chicago. Ele viaja para a Inglaterra, quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta impactado do Espírito Santo, e ele começa a ser poderosamente usado. Ele pregava para multidões de 20, 30 mil pessoas, que naquela época, final do século XIX, se reuniam sedentas para ouvir a palavra de Deus na boca desse servo. E ele então fundou uma escola bíblica, seminário, e eu me lembrei
estava na cidade do cara. Eu falei, puxa vida, eu não tinha me ligado ainda. Aí eu pesquisei lá na internet onde que era o seminário, se tinha alguma coisa que eu podia visitar. Aí tinha a igreja lá, a igreja do Moody Church. Aí era longe de onde eu estava, era 1 hora. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou lá. E consegui chegar no lugar. Que experiência maravilhosa, meus irmãos. Não havia nada de excepcional lá. Participei do culto, cultuei com os irmãos, lindos de Deus, uma igreja bastante ativa. E várias placas, várias fotos, quadros de Moody, né? E já estava no último dia da viagem. E eu falei, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Quero voltar sem direção. Assim como Jesus, antes de começar o ministério, teve 40 dias de jejum no deserto e no poder do Espírito Santo. Eu quero voltar no poder do Espírito Santo. Eu quero ter uma direção do Senhor. Eu ainda estava fazendo essas orações, pedindo que Deus falasse comigo. E aí eu vi uma plaquinha, e estava escrito assim, perto deste ponto, Moody, aí um tracinho, homem de visão. Falei, Deus, até aqui. Homem de visão, se ajoelhou e pediu que Deus derramasse um poderoso avivamento, que alcançasse primeiramente os pobres. Essa era uma das placas. Tinha uma outra, aqui Moody se ajoelhou e pediu para que Deus alcançasse as crianças e fundou escolas bíblicas para as crianças nas comunidades mais pobres de Chicago, e mais de 2.000 crianças participavam todos os domingos. Eu falei, Senhor, é isso. É isso. E eu me ajoelhei no mesmo lugar, eu falei, Senhor, eu quero orar como Abacuque orou. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua igreja, a tua noiva, a minha vida e a nossa comunidade. Faz de novo na minha geração aquilo que o Senhor já fez nos dias passados. Nos dias de ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Comecei a chorar muito. E parece que Deus começou a nem sussurrar, falar no megafone. E meu coração e a minha mente começaram a se encher de imagens, de visões, de convicções, de sonhos. Eu não podia suportar. Fiquei lá um tempo, depois eu voltei para onde eu estava hospedado. Eu abri a palavra de Deus e aquilo não saía mais de mim. Parecia um turbilhão de coisas no meu coração e eu precisei começar a escrever aquilo que eu queria, aquilo que eu senti que o próprio Deus estava compartilhando comigo, que é o desejo do coração dele. Que não é algo baseado em palavras de sabedoria humana. É algo do poder do Espírito Santo. E eu comecei a escrever. Então, meus irmãos, quando eu compartilho isso com os irmãos, eu não faço isso sem expectativas. A minha expectativa é que nós, como igreja, eu e você, tomemos uma posição diante da vontade de Deus para nós, como igreja, como comunidade, para que estes sonhos de Deus não caiam por terra, mas que, como o profeta Daniel, nós possamos velar sobre cada uma das promessas para que elas se cumpram. Então a minha expectativa é que nós tomemos uma posição, e aquilo que Deus me mostrava e que Deus me consumia era muito forte, e eu comecei a escrever. Eu vejo uma cidade impactada pela vida da minha geração, dos jovens da minha geração,
O meu desejo, a minha oração é que a vida e o ministério de cada um de nós seja radical. Uma vida que seja radical, sonhadora e dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida de cada um de nós que inspira verdadeiros discípulos de Jesus e confunde os medíocres. E casos. Que a nossa igreja tenha uma mistura de doçura e dureza. Uma vida que transmita algo que nunca ninguém jamais viu ou ouviu. Eu sinto que Deus está nos convidando a uma vida que seja um constante lembramento de que Deus está vivo e Ele não está em silêncio. É que nós sejamos tão saturados com a verdade do Evangelho, que seja verdade a palavra do profeta Ezequias sobre nós, onde quer que você esteja, quer as pessoas te ouçam, quer as pessoas não, elas não poderão negar que houve entre elas profeta. Enquanto eu orava, eu via essas coisas, eu falava, Deus, isso é de outro mundo, isso é demais. Eu esperava que o Senhor me desse algo assim mais fácil de alcançar. Isso é algo que só o teu Espírito pode gerar em nós, no coração da tua igreja. E aquelas dificuldades, o espírito de medo começou a tomar conta do meu coração, e eu falava, cara, isso é muito difícil, o que eu faço? E eu senti o Espírito Santo me falando assim, lembra daquilo que você falou para aquele pastor, aquilo era para você, ore aquilo sobre a sua vida, declare sobre que você não é o único que vai orar e vai pedir essas coisas, mas existem muitos outros que eu já estou levantando para que orem e peçam e velem pelas mesmas promessas. Você não vai estar sozinho, existem mais de 7.000 que não se prostraram. Comece lavando os pés das pessoas, pedindo perdão, reatando os laços, porque uma casa dividida não prosperará. Eu não estou te enviando a um povo de língua estranha nem de difícil falar, e ainda que o rosto dele seja duro como pedra, eu farei do teu rosto duro como diamante, para que quer eles te ouçam, quer não te ouçam, eles saberão que houve entre eles profeta. A partir do momento que Deus libera uma palavra dessa, meu irmão, nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos fazer por ela. Para muitos a ignorância é uma bênção. Mas Deus não quer que nós sejamos uma igreja ignorante. E eu quero fazer o compromisso com Deus de não pastorear um rebanho que deseja ser ignorante para não se posicionar. A minha oração é que a nossa vida tenha um sabor radical. E quando vierem as perseguições, as críticas, a calúnia, que você não murmure, você não queira largar tudo, você não abandone o chamado, você se alegre, porque é isso que Jesus disse que ia acontecer. Se alegre. Uma comunidade de gente que não foge só da pornografia, não foge só do adultério, mas foge do orgulho, foge da soberba, foge do espírito crítico, foge da superficialidade. Eu sonho que nos próximos 10, 20, 30 anos, os jovens da nossa igreja se tornem referências em todos os aspectos da vida nessa cidade, e que eles revolucionem todas as estruturas, desde as religiosas, sociais ou políticas, e que Deus levante a minha geração para sarar essa cidade, a partir deste lugar, e que este púlpito seja um canal de vida. Gente que confronte o pecado, que anuncie esperança. Gente que não tem medo da morte, gente que não tem medo do câncer, gente que não tem medo da violência, gente que entra nos piores buracos da cidade, a minha geração, para enfrentar a injustiça. Esse é o meu sonho, gente que dá de cara com os problemas e não se amedronta. A minha oração, os jovens têm uma visão daquilo que Deus deseja fazer através deles, e isso se torna o nosso maior alvo, cumprir fielmente os sonhos de Deus e não os nossos. Eu quero ver isso na minha geração, gente que ame mais a Deus do que as coisas, e que o sonho não seja acumular coisas, mas servir a Deus. Gente que se lembra do que disse o apóstolo Paulo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Querer ficar rico faz isso.
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Alguns desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. O mundo não vai glorificar a Cristo porque nós somos bonitinhos, temos dinheiro, temos tudo em dia, tudo confortável, uma vida bacana. Não é isso. Isso é o que o mundo está atrás, é a mesma coisa. Isso não impressiona ninguém. Você usa Jesus para conseguir todas essas coisas? Beleza, eles usam outras coisas. Jesus é só o ticket para você conseguir o que você quer. Mas o que você faz com o ticket depois que o show começa? Você rasga e joga fora. Isso não vai causar revolução nenhuma. Isso não vai impactar ninguém. Eu sonho que a nossa igreja cause uma revolução onde está, mas sem um estilo de vida morno, porque isso é um desperdício de vida. Isso não impressiona ninguém. A minha oração é para que nós, nessa igreja, sejamos mais, amém? Com uma visão radical, uma disposição radical, um compromisso radical e santidade radical. Mesmo que custe a nossa vida. O Leonard Ravenhill disse que nós não provamos do avivamento simplesmente porque a gente está muito confortável sem ele. A gente não está disposto a pagar o que é necessário para que um verdadeiro avivamento venha. Estevão foi apedrejado. As pessoas não podiam resistir ao que ele estava falando. De tão cheio que ele estava do Espírito, do tamanho da verdade que ele proclamava, as pessoas não podiam resisti-lo. Então, ele foi apedrejado. E o rosto dele brilhava como o de um anjo. Por causa da morte de Estevão, vem a perseguição sobre os cristãos e eles são espalhados por todo o mundo. E aí, enfim, eles obedecem aquilo que Jesus já tinha mandado que eles fizessem. Custou a morte de Estevão, custou a vida de Estevão, para que os cristãos se levantassem da cadeira e fossem obedecer o mandato de Jesus. Se for necessário que eu entregue a minha vida para que a minha geração tenha um modelo e obedecê-lo, então que assim seja. Então eu estou crucificado com Cristo, a minha vida já não importa mais, assim como Paulo disse, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, eu considero ela como perda. A única coisa que eu desejo é cumprir a carreira que me está proposta, perseguir estes sonhos de Deus, dia da minha vida, mesmo que me custe tudo. Em 1939, um australiano chamado Howard Guinness, ele foi o líder dos primeiros ministérios com jovens, ministérios estudantis, que depois se espalharam para o mundo todo. Ele escreveu um livreto chamado Sacrifício. Ele desafiava os jovens a terem uma vida radical. Ele diz assim: onde estão os jovens homens e mulheres dessa geração que não consideram a sua vida preciosa e permanecem fiéis, mesmo até a morte? Onde estão aqueles que viverão perigosamente e estarão entregues ao serviço de Cristo? Onde amam mais a Ele e as almas dos homens, mais do que a sua própria reputação, ou conforto, ou a sua própria vida? Onde estão aqueles que tomarão a sua cruz e serão crucificados alegremente? Onde estão os homens de oração? Onde estão dentre nós, na nossa igreja, aqueles que, como o salmista, consideram a palavra de Deus mais importante até do que a comida diária? Onde estão aqueles que, como Moisés, terão tal comunhão com Deus, que lhe falarão face a face, como quem fala a um amigo? Onde estão os homens e mulheres de Deus nestes dias de... Onde estão aqueles entre nós hoje que tomarão para si um sonho que é de Deus e farão dele a sua própria obsessão santa, mais do que tudo que você já quis, mais do que tudo que você já sonhou para si mesmo?
Enquanto Deus trazia isso para mim, eu dizia: eis-me aqui, Senhor, eu não sei por onde começar, eu sou fraco, mas eis-me aqui. Eu lutarei pela minha igreja. Eu lutarei pelo meu povo, por essa comunidade. Eu quero ser como Joabe, que virou para o irmão dele, o Abissai, quando eles estavam sendo cercados por amonitas e por assírios. Ele virou para o irmão dele e diz assim: quanto a nós, lutaremos pelas cidades e pelo povo do nosso Deus, e o Senhor faça conosco aquilo que Ele quiser. Eu lutarei pelas cidades do meu Deus e pelos sonhos do meu Deus, e o Senhor faça comigo o que quiser. O que acontecer no processo para mim, eu já não ligo mais. Onde estão as mulheres que, como Esther, fazem também a mesma coisa, intercedem pelo seu próprio povo, se colocam na brecha a custo da sua própria vida? Quando Mordecai fala com ela, dizendo assim: Esther, você precisa fazer alguma coisa, Deus te colocou nesse posto por causa deste momento. E ela diz: diga ao povo que jejue, eu vou entrar na presença do rei, ainda que isso seja proibido, e se eu morrer por causa disso, então que eu morra. Precisamos destes homens e dessas mulheres. O mundo está desesperado por homens e mulheres. Um ministério radical de sacrifício e paixão é o único tipo de ministério autêntico. É o único tipo de ministério autêntico. Quando nós lemos os textos de Hebreus, nós falamos de recompensa. O primeiro texto que nós lemos fala de cristãos que estavam sendo lançados na prisão. E o autor aos Hebreus fala assim: vocês estão sendo jogados na prisão e vocês estão indo visitar os seus irmãos cristãos na prisão, e por causa disso vocês estão tendo seus bens confiscados por causa da perseguição. Imagina, você visitar uma pessoa na prisão, quando você volta, sua casa está vazia ou está queimada. E aí, será que eu tenho que ir? Será que eu vou ou não vou? Se eu for, as pessoas vão saber que eu sou cristão, e aí eu vou perder minha casa e meus filhos. Ai, meu Deus, o que pode acontecer? Porque eu amo meus filhos, o que pode acontecer com eles? O autor aos Hebreus fala assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos vossos bens. Você faria isso? Aceitar alegremente que alguém levasse tudo que você tem? Qual é o segredo? O que produz esse tipo de vida radical na gente? O que produz? Qual é o combustível dessa vida? E ele diz: pois vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Quando eu valorizo a recompensa, que é o próprio Cristo Jesus, acima de todas as outras coisas, eu abro mão de tudo pela recompensa, porque Ele me é melhor. Em Hebreus 11, 24, o texto que falou de Moisés, que preferiu a desonra, que preferiu ser maltratado. Ele preferiu, não é que ele foi maltratado e ficou de boa, não, ele preferiu sofrer. Ele preferiu sair do conforto. Por quê? A Bíblia diz: porque contemplava a sua recompensa. É um tempo tão curto para gastar em tanta futilidade. Meu irmão, isso não é uma confissão. Essa palavra está me lavando até agora. E no último texto, o autor aos Hebreus diz assim: esse tipo de vida radical, de ministério radical, vai custar tudo, custou tudo de Jesus. Sai da zona de conforto. Jesus foi crucificado fora da cidade. Fora da cidade é lugar de perseguição, fora da cidade é lugar de desonra, é lugar de vergonha. Quem sofria tinha que sofrer para fora da cidade. E aí o autor aos Hebreus fala assim: então vamos com Jesus para fora da cidade, vamos abraçar o sofrimento, vamos abraçar todas as contingências, vamos abraçar tudo aquilo que envolve um estilo de vida radical.
está lá fora e não aqui dentro. Porque o nosso Senhor suportou a desonra. Outras pessoas ao redor do mundo estão dando a vida pelo Evangelho, estão navegando em mares sangrentos, e eu quero ser levado para a eternidade numa cama de flores. Saiamos, tomemos essa atitude corajosa, de irmos até as últimas consequências, pelo sonho de Deus, de vermos a nossa igreja e a nossa geração curada, sarada e marcada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de modelos. Onde estão os modelos? As referências. Liderança, meus irmãos. Se você está sentindo que está pesado aí para você, você não imagina como é para mim. Porque quando o povo de Israel estava caminhando no deserto e eles deram de cara com a terra prometida, Moisés enviou espias. Aí 10 voltaram dizendo assim: não dá, não conte comigo, é difícil demais, vai custar a minha vida, e eu não estou tão disposto a morrer desse jeito aqui no deserto. Prefiro o deserto. Prefiro ficar comendo maná. 10 dos 12. 2, como Josué e Caleb, não, eles permaneceram, eles falaram assim: é difícil, vai ser dureza, vamos ter que guerrear, mas já falou que vai à nossa frente, Deus já falou que nos vai dar essa terra, então nós vamos confiar no Senhor. Mas aqueles outros 10 disseram: não, nós não vamos. Eles eram os líderes do povo, líderes. Sabe o que aconteceu por causa disso? Deus diz a Moisés: vocês vão ficar no deserto até essa geração passar inteira, porque aqueles que os lideravam foram covardes. A geração inteira vai perecer. E eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, porque um líder pode abençoar uma geração, mas ele pode enterrar uma geração, se posicionar. Um pai e uma mãe, eles podem abençoar a sua família, sendo modelo de entrega, de sacrifício, de amor pelo Senhor Jesus. Eles podem enterrar a família deles. Se enchendo de um monte de besteira. Eu falei: Senhor, eu não quero que a minha geração, aqueles que eu lidero, pereçam por eu não tomar uma posição, Senhor. Então, se é necessário eu me crucificar aqui de novo hoje, fazer aquela minha entrega de novo, eu faço. Mas eu serei contado entre os que permanecem, em nome de Jesus. Não para minha glória, não para que o meu nome seja mencionado. Eu quero perseguir os teus sonhos, Deus. Quero ser fiel. E depois disso, me deixa tombar, ir para o túmulo, e para a minha recompensa no céu. Essa é a minha oração. Deus, a tua palavra, ela é clara. Ela causa um movimento no nosso coração que é difícil, ela penetra na nossa alma. Agradecemos por isso, Senhor. Queremos nos encontrar com o Senhor e permanecemos os mesmos. Pai, eu oro para que o Senhor levante outros Josués e outros Calebes, ó Pai, e o Senhor derrame sobre eles o que o Senhor derramou sobre mim esses dias, uma obsessão pelos sonhos do Senhor, pela cura da minha comunidade, pela santificação do meu povo, e que nós possamos nos unir em oração, Senhor, para perseguirmos aquilo que a tua palavra nos aponta. Não tem nada a ver, Deus, com
fórmulas ou com planejamentos. Não, Senhor, é vida prostrada, Senhor, e que o Seu Espírito alcance o nosso coração. Alcance o coração da Tua igreja, Senhor. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Quando os meus irmãos abrirem a Tua palavra, Senhor, fala com eles, brada ao coração dos meus irmãos. Não deixe que nós saiamos daqui para continuar vivendo, talvez uma vida sem sentido, uma vida sem uma direção. Sonho para nós, como igreja, seja para cada um de nós a nossa santa obsessão, o caminho onde nós vamos trilhar no poder do Teu Espírito e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome que tem autoridade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Feche seus olhos, pense em você agora e aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, para que você coloque em prática amanhã, daqui uma semana, 2, um mês, 2, um ano, 5 anos, 10, para o resto da sua vida. É o que você tem para entregar. É o que você tem para deixar diante do Senhor. Morrer para si mesmo, para viver em Cristo, naquilo que Deus tem para a sua vida e para a vida de cada um de nós juntos. Não caminhamos sozinhos. Não é a minha ideia contra a sua, a outra ideia contra o outro, o planejamento de um contra o outro. É um só corpo, um só pensamento, uma só alma. Não são os nossos sonhos, o meu sonho, o seu sonho, o sonho de cada um, é o sonho de Deus. Pergunte para Deus com clareza qual é a sua. Não o seu sonho, mas no sonho dele para a sua vida. Pergunte para Deus, pergunte para Deus, pergunte para Deus, pergunte para Deus. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Há alguém aqui que nem sabia que existiam outros sonhos além dos seus. Há alguém aqui que achou que podia dar direção para a sua própria vida, mas hoje ouve essa palavra e nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus. Quem ainda não fez isso, quem ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria de entregar a vida para Jesus, de dizer para Jesus que reconhece que pecou quando quis tomar posse da sua própria, controle da sua própria vida, mas que agora quer entregar a sua vida para Jesus, que agora quer dizer que não quer viver mais para si mesmo, mas que quer viver para Jesus. Alguém que agora essa no seu coração e você está dizendo: eu preciso entregar minha vida para Jesus, minha vida precisa ter sentido em Deus, a minha razão de viver precisa ser Jesus. Se alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus, ainda não fez isso, mas nesta noite quer se entregar totalmente a Jesus, levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, vai levantar bem alto. Deus abençoe você. Há mais alguém? Deus abençoe você. Mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Levante sua mão, diga sim, eu quero. Deus abençoe você também. Há mais alguém? Sua vida para Jesus, dizer: Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus te abençoe também. Há mais alguém? Mais alguém? Diga sim para Jesus. Deus te abençoe também, viu, querido? Há mais alguém? Há mais alguém? Queria que você que levantou a sua mão, você saísse do seu lugar, quero orar com você pertinho de mim. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, pode vir, não fique constrangido. Mesmo você que não tenha levantado a sua mão, mas deseja fazer
Agora, saia do seu lugar. Não levantei minha mão, mas eu entendo, eu preciso ir à frente. O Espírito Santo está incomodando você, está queimando o seu coração. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. E venha aqui fazer essa oração de renúncia e de entrega. Venha, pode vir, chegue-se aqui, em nome de Jesus. Ah, Deus é tão bom, é maravilhoso. Igreja de Deus, estenda a sua mão. Vamos interceder. Você que está aqui à frente, você vai fazer uma oração. Você que está aqui à frente, você vai repetir uma oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, deixa isso sair da sua, confesse agora. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor entregou o seu Filho por me amar. Eu sei que sou um pecador. E eu quero controlar a minha vida. Mas nesta noite, eu quero entregar o controle da minha vida para Jesus. Eu quero, de todo o coração, que Jesus seja o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego o que tenho, eu entrego o que sou, eu entrego a Jesus, que morreu na cruz, que derramou seu sangue para me perdoar. Eu me entrego, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande Deus, todo-poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Queria convidar você a não voltar para o seu lugar. Sente-se aqui nesses bancos. Nós vamos entregar uma ficha para você preencher e também uma literatura. E assim você vai fazer essa caminhada ao lado de Jesus. Nós queremos ajudá-lo. Entendeu? Então, aí, aqui, ali, por favor, Yuri, ali naquela ponta, você pode levar a literatura ali para eles. Amém, irmãos? Quantos aqui foram abençoados por esta palavra? Quantos aqui podem sair daqui com um propósito maior de vida? Amém? Se for para você uma coisa de 2 minutos, eu estava na experiência que o Yuri contou com aquele homem lá em Chicago. E sabe, nós estávamos sentados no lugar do American Dream. E o que é o American Dream? É eu ter um bom emprego, uma boa casa, poder fazer as minhas viagens, enfim, ter todo aquele sustento e conquistar as coisas, ter posicionamento, ser admirado pelas pessoas. Pois é, mas este sonho é um sonho que, claro, todos no mundo inteiro quase têm este sonho, que se entrega para Jesus. O seu maior sonho é ver a vontade de Deus sendo realizada na sua vida. Você não nasceu por acaso, e você não vive neste tempo por acaso, você não nasceu na sua casa por acaso, você não trabalha, você está trabalhando por acaso, você não tem a família que tem por acaso, você não tem a esposa que tem, o esposo que tem, os filhos que tem por acaso, tudo jogado ao ar. Deus tem um propósito de vida para você. Amém? E você está sendo grandemente usado por Deus para mudar toda uma geração. Então pare de gastar o seu tempo naquilo que são coisas daqui que vão ficar por aqui, não é? Às vezes as pessoas ficam discutindo se caçar Pokémon é coisa de Deus ou do demônio. Talvez não seja nenhuma coisa nem outra, mas tudo que você gasta muito tempo, né? Porque você devia caçar Deus nas vigílias de oração, mas tem gente indo caçar Pokémon de madrugada. Toda essa troca é idolatria. Quando você gasta 2 horas assistindo uma futebol, mas não tem tempo para ficar 15 minutos em oração e buscando a palavra de Deus, isso é idolatria. Sabia que isso é idolatria? Isso aí é contra a vontade de Deus. Estou dizendo, não precisa ser só Pokémon, que talvez para você até seja mais fácil dizer assim, vou detonar
é monstrinho de bolso, é demônio, Sim, mas e as outras coisas? Como nós temos usado a nossa vida? Isso é o desafio de nós para esta noite. E quando aquele homem acabou de orar, o Yuri nem contou essa parte, mas nós saímos, aquele momento foi tão forte para ele dentro da pizzaria, que nós saímos, e no estacionamento, ele pediu para que eu orasse por ele em português mesmo. Falou, não precisa traduzir, não, ora por mim. Ele estava querendo oração toda. Mas ele falou assim, não, quero que você ore por mim, que você imponha as mãos e você ore por mim. E eu orei. Amados irmãos, Deus pode fazer coisas maravilhosas, amém? Uma vez assim, era bem um pouco mais novo que o Yuri, talvez bem mais novo. Deus falou comigo, disse, o que Deus vai falar com você? Como Deus vai te usar? Eu me lembro que depois de ele disse assim, Ronaldo, você não vai morrer antes que Campo Grande seja a maioria convertida a Jesus, Senhor. E sabe, naquele tempo a gente escreveu, colocou atrás dos carros assim, um adesivo, ele era azul e amarelo, escrito assim, Campo Grande é de Jesus. E eu saía, pregava isso, e naquela fogo da juventude toda, né, você falava até pelos cotovelos, e tinha alguns que falavam assim, rapaz, você está louco? Campo Grande é a cidade do divórcio, Campo Grande é a cidade do aborto, Campo Grande é corredor de drogas, Campo Grande não tem nem 12%, 14% de evangélicos. Você acha que com a vida que você tem, você vai chegar em algum lugar que você vai ver tudo isso que você está acontecendo? Alguns falaram, você é profeta da nova era. E eu contei essa experiência. E eu disse para ele, não, eu acredito nisso. E todas as pessoas não me inibiram. Hoje, quantos por cento tem Campo Grande? Eu falei até para Deus, Deus, maneira aí no avanço, porque vai que chega mais de 50%, já está na hora da... É brincadeira, gente. Mas assim, Deus, nós temos propósito de vida, amém, irmãos? E eu estava lá na Marcha para Jesus, no aniversário de Campo Grande, e toda vez eu me lembro dessa palavra de Deus para a minha vida. E eu olho para aquela multidão. Quando nós escrevemos isso aí, era uma carreata. O prefeito era o Juvencio e o governador era o Wilson Barbosa Martins. Nós chegamos no estacionamento do Paço Municipal, como era chamado, tinha umas 50 pessoas, e nós oramos pela cidade. E hoje uma multidão vão às ruas. Sabe por quê? Porque homens e mulheres acreditaram num sonho que não era sonho de um homem, era um sonho de Deus. Tem uma visão, tem uma unidade, tem gente que paga o preço. O resultado é a vontade de Deus e a bênção de Deus sobre a cidade. Amém? Quantos querem pagar o preço? Glória a Deus. Então fica com a mão estendida aí. Deus, olha para essas pessoas, Senhor. Olha para os meus irmãos, olha para nós, olha para a tua igreja. E derrama sobre nós essa sua unção. Porque nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a unção do Espírito Santo, seja derramada sobre a sua vida, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.